medida que o tempo vai passando, pode ir aparecendo mais alguns amigos aí. Vou fechar aqui para não perturbar muito. Hoje nós tivemos um bate-papo com o pessoal lá da Alemanha, né? Os brasileiros que estão lá fazendo acontecer doutrina espírita. O Beijão também participou. É um grupo de estudos, né? E hoje eles resolveram fazer pergunta, né? Espécie de pinga-fogo. Cada pergunta enjoada. Difícil de responder, mas é isso mesmo, né? Quem pergunta quer saber, né? Com certeza. Tem até um livro aí. Desperta interesse, né? Aí o Egeu me ajudou bastante, né? Porque precisa ter a muleta, né? Para poder caminhar. Mas, gente, então vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Jerusa chegando, Giselda, a dupla dinâmica. Boa noite. Aí o Mago. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Giselda. Boa noite, Chacu, querido. boa noite, Helder. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Graça. Boa noite, Ismael. Célia, boa noite, Egeu. Eusete, Célia e Lucas, César, Beth, Helder, Deusete, Douglas. Daniel França. Tem uma Beth aqui escondida aqui no negócio aqui. Vocês vão mostrar a sua. Beleza? Ah, agora sim. Muito bem. Boa noite, Jerusa. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Ela fala tão alto que a gente quase escuta. Boa noite para todos. A Beth. Boa noite para todos. Boa noite, Gil. Boa noite. Boa noite, Gil. Vamos aí. Chacu, você está bom? Gil, Ei. você já fez uma prece de tarde lá para o grupo da Alemanha, agora faz para nós aqui. Faço. Você já está acostumado, já. Vamos lá. Amado Jesus, companheiro de todas as horas, amigo incondicional de nossas almas, nesse instante que nos reunimos em Teu nome, para as nossas atividades voltadas para a prática da mediunidade, suplicamos-te, Jesus, bênçãos de paz, harmonia, e que possamos cada vez mais aprender e, sobretudo, colocar em exercício o nosso aprendizado em benefício de todos. Envolva-nos na tua paz, no teu amor e na tua luz, que assim seja. Que assim seja. Ferreira, ainda estou... Tem? Ferreira, ainda estou meio chumbado. Tá. Nós fizemos um atendimento ao mediúnico hoje a quantos quilômetros de distância, Gil? Milhões de quilômetros. Daqui a Alemanha, quanto é que é? Rapaz. Doutrinou o espírito, Gil? Doutrinou a distância? Até por telefone a gente faz agora. Que legal, né? Pois é. Apenas assim para a gente poder divulgar, né, as coisas que a gente... São novidades. Interessante, né? A Gisele Muito bom isso tudo. A Gisele estava fazendo um comentário. Há uns meses atrás, eu tomei conhecimento lá da atividade lá da presidente lá da federação,
da Alemanha. E aí eu assisti uma palestra, né, ela fazendo alguns comentários e tal sobre o espiritismo na Alemanha. E coisas bem antigas, né? E hoje a Gisele... Aí eu falei com a Gisele, ó, Gisele, dá uma fotocada dessa mulher aí, que ela está sabendo muita coisa, hein? Fala com ela para ela botar esses talentos para fora aí e fazer um livro, né, contando a história do espiritismo na Alemanha, porque isso não pertence a ela, pertence ao geral. geral, né? Uhum. O Gisele estava falando da quantidade de médiuns que eles começaram a pesquisar lá, que tinha na Alemanha, muito antes das Irmãs Fox, que aconteceu um 70 anos antes. Muito antes das Irmãs Fox, aconteceu um episódio lá no local, lá, acho que é Düsseldorf, muito parecido com O caso de aquele Irmãs rap Fox. lá que aconteceu lá em Hydesville. E aí o Egeu entrou lá com o pessoal lá da Rússia e tudo mais. Mas isso são coisas interessantes. Mas eles... Ela falou também que em 1800, né, irmão? Em 1800, eles já se reuniam, não com o nome de espiritismo, mas era o magnetismo, né? E o livro parece mesmo... que está... infelizmente está em alemão, né? Eles parecem que estão... Eu vou pedir para eles ver se eles publicam, faz uma versão, né? Isso é interessante. É a história do espiritismo, né? Será que Kardec não tem nenhuma menção na Revista Espírita? Porque ele sabia de muitas informações sobre grupos, né, que se reuniam, sobre médiuns isolados. Mas é que tem não só na Revista Espírita, mas deve ter nos alfarrábios dele lá, no que deixou, né, nos escritos. Infelizmente, lá que foram publicados, né? Infelizmente, eu não fiz uma leitura contínua da Revista Espírita. Hoje, eu tenho a coleção toda aqui, mas eu busco assim trechos, né? Interessa, eu vou lá. Mas o Ujo fez recentemente, acho que levou um ano e pouco. Eu fui emprestando os livros para ele foi lendo, e entregava um, pegava outro. Eu vou até perguntar a ele, ver se ele lembra de algum episódio desse referente lá ao passado lá da Alemanha. Mas já pesquisei isso, Ismael. Hoje eu passei os olhos aqui nas revistas espíritas, tem ela em PDF, né? Fica mais fácil você pesquisar, né? Né? Eu não vi nada no que eu olhei, né? Não sei. Pode ser que tenha, né? Deve ter, né? Porque se ela veio com essa informação, é porque existe, né? Opa! Ismael. Fazer pesquisa por palavra. Ismael. Saí e voltei. Fala. Ismael, vamos lembrar que Kardec menciona Mesmer, né? Que teria feito um estudo sobre magnetismo, tem o mesmerismo hoje em dia, né? E isso aí antecede um pouco o kardecismo nesse sentido. E Kardec alega que não ia se aprofundar no magnetismo por causa disso. E lembrar a passagem dos druidas, que Kardec é mencionado, que é bem mais antigo também, e tem tudo envolvido ali naquela região. Então, tem vários fatos referentes à manifestação da espiritualidade antes mesmo, né? É verdade. Muito bom. Amigos, vamos então partir para nosso trabalho de hoje aqui, né? Estou quase aprendendo, hein? Estou quase. Bom, então nós vimos aqui onde nós paramos. 5/5, nós paramos aqui. A parte que nós estamos fala do desenvolvimento mediúnico dos doutrinadores. Vamos lá para o texto, hein? Já vimos o conceito evolucionista da mediunidade colocado pelo espírito de Odilon Fernandes, segundo o qual a mediunidade caminha para o campo da intuição pura,
Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Que a intuição pura é que vai prevalecer no futuro. Dessa forma, quando o cérebro está rico de ideias adquiridas pelo estudo e pela experiência, o psicossoma, harmonizado por uma serena confiança além de vitalizado por energias decorrentes de pensamentos elevados e ideais superiores, é suficiente o toque sutil da inspiração para que o intercâmbio se expresse com qualidade no trabalho de doutrinação. Por enquanto, a gente está patinando aí com esse trabalho de doutrinação, e essa intuição, ela cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, né, no exercício, ela vai se apurando mais, né? Vai tendo qualidade, né? É o que está escrito aqui, eu acredito que seja assim. Não sei se vocês têm uma ideia diferenciada ou alguma coisa para acrescentar nesse parágrafo. Se alguém quiser, pode participar. Vamos continuando. Em termos práticos, diríamos que um dos sinais que caracteriza aquele assistente de mediúnica com o potencial para a doutrinação é uma certa lucidez que lhe aparece e ele vai permitindo familiarizar-se com os problemas revelados pelos comunicantes à medida que acompanham o trabalho dos doutrinadores em exercício. Nós temos utilizado ao longo do tempo esse tipo de comportamento, né? A gente convida uma pessoa para ela participar ali como passista e tal, e ela vai observando como é que acontece as coisas e vai tendo aquela afinização. E chega um determinado dia em que quem está na coordenação, ou por necessidade ou por uma intuição qualquer, ele convida essa pessoa para fazer uma abordagem, né, ao espírito comunicante, e acontece esse contato, às vezes de uma forma muito interessante, e a impressão que se tem é que aquela pessoa já está naquele trabalho já há bastante tempo, né? Agora, tem outros casos em que acontece que as pessoas não se ajustam, não conseguem trabalhar essa intuição, e de vez em quando a gente tropeça aí com alguns casos, vira até problemas cômicos, né? Casos cômicos, que a gente até brinca, né? O espírito chega e pedindo uma cachaça, aí o cidadão que está fazendo a doutrinação toma um rumo totalmente esquisito, né? Em vez de tentar utilizar aquele pedido de uma outra forma, levando a pessoa a entender que não é bem assim, mas a pessoa parte para uma doutrinação agressiva, até de ofender o espírito. Mas, se ao longo do tempo a pessoa não consegue se ajustar na tarefa, fica muito complicado a gente falar assim, falando, olha, não vai dar mais para você, não. Mas, em nome da caridade, a pessoa continua trabalhando ali e vamos em frente, né? Até a hora que Deus permitir. Mas tudo é aprendizado, né? Se não consegue agora, pelo menos está se preparando para a próxima encarnação. É assim que eu penso. Vocês devem ter algum caso aí que vocês já devem ter percebido, né? É como se ele brotassem na mente simultaneamente a fala do doutrinador, as necessidades e os problemas dos comunicantes.
Isso é intuição pura, não é em funcionamento. Quem trabalha na doutrinação sabe o que está se falando aqui. Não confundir esse fato com a intromissão mental no diálogo, que, em hipótese alguma, deve ser praticado. Tomás Viana levantou a mão. Então, essa frase aqui, não confundir esse fato da intuição com a intromissão mental no diálogo, o que, em hipótese alguma, deve ser praticado. Não é aquele que a gente já conversou tempos atrás, em outras oportunidades desse encontro, em que a mentalização na direção de quem está conduzindo a doutrinação tem que ser muito cuidadosa para não atrapalhar, né? Mas o que o Tomás queria apontar ali? Gente, a doutrinação é um exercício constante da prática da indulgência de nós para com o que está sendo atendido, né? Porque a gente tem que entender que os espíritos erram muito e que nós somos influenciados a julgar, a criticar, e a gente tem que fazer o exercício de entender e ajudar esses espíritos. A reunião mediúnica é um divã do psicólogo, né? Uhum. E o psicólogo fica ali horas ali ouvindo, emprestando a sua audição para que as coisas funcionem, né? E às vezes a gente quer falar muito, né? E acaba não ajudando quem está precisando, né? É isso? Concordo plenamente. Chegado o seu momento de atuar, quase sempre é um compromisso reencarnatório previamente assumido. Olha só, e quase sempre é um compromisso reencarnatório previamente assumido. Começa um novo trabalho de aprender com cada experiência, inclusive com as próprias falhas e insuficiências. Olha, isso é interessantíssimo, né? Aprender com as próprias falhas e insuficiências. Nesse caso aí, a pessoa tem que reconhecer. O primeiro passo é reconhecer as falhas, né? Exato. Porque o cidadão se enche de razão em dizer que ele está certo e não aproveita a oportunidade daquela falha que foi cometida para servir de lição, né? Falhas e insuficiências. Mas o orgulho e a vaidade é constante nas nossas vidas, né? O importante é a gente ir eliminando, pouco a pouco, né, esse percentual que a gente é portador, para reconhecer, né, as falhas e insuficiências. O doutrinador está convidado, o dialogador está convidado a lembrar dessa frase, né? O ato de analisar-se e analisar cada atendimento que eu faço vai lhe permitindo avançar mais rápido. Olha só. Importante. Nós temos que utilizar esse hábito, né? Realidade. Ainda no desenvolvimento mediúnico dos doutrinadores. Aí vem aqui um texto de um texto aí que está sendo replicado aqui. Foi no transporte coletivo em Manhã de Sol que Renato Silveira, está aparecendo a escrita de André Luiz, isso aqui, né? Lia, ou senão do irmão X, né? Foi no transporte coletivo em Manhã de Sol de Renato Silveira e Hilário Silva. Lia lentamente a mensagem intitulada A Afabilidade e a Doçura, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura muito agradável, dando margem a demoradas reflexões. Eu estava tão empolgado que nem dava conta do que ocorria ao seu redor. Na movimentação normal dos passageiros, senhora em estado interessante, aproxima-se permanecendo de pé, apoiada ao balaústre, junto a Renato. Isso parece um bonde, né? Balaústre é de bonde, não é isso? Vocês lembram do balaústre do bonde?
Eu lembro que eu andei muito Da minha de época, bonde. não. É da minha Eu andei muito de época, não. bonde. Eu era muito Eu andei. pequeno, não lembro. Eu também, eu era muito Eu andei muito. Eu também andei de bonde. Ele, porém, concentrado na página, continuava quase imóvel e se olhava para os lados, ou fazia ligeiramente, porque não pretendia perder o ensejo de aproveitar o máximo daquela edificante lição. A respeitar a mulher, reconhecia-o, contudo, mantinha-se discreta e silenciosa. Tinha 30 minutos transcorreram, enquanto o ônibus, não é bonde, não é ônibus, enquanto o ônibus avançava pelas vias tortuosas da linha. Aproximando-se de determinado ponto, o doutrinador Renato, ergueu-se segurando o evangelho com uma mão, puxou a campainha com a outra e só então reconheceu-se diante de um iniciante da doutrina espírita e admiradora da palavra que ele Silveira, sabia usar em belas explanações no centro que ambos frequentavam. Com ligeiros cumprimentos, Renato afastou-se, mas agora levava um peso na consciência. Meu Deus, por que eu não cedi o lugar àquela irmã em circunstância tão delicada? Tenho que lhe pedir perdão, senão jamais poderei falar do Evangelho diante dos seus olhos. Cuidado, não perca as oportunidades de exercer o bem, mesmo sob pretexto de estar concentrado no bem. Aqui ele já leva o caso para a reunião mediúnica, né? Hilário Silva, você acertou. Então, a gente tem que estar sempre atento, embora praticando o bem, né? Para o que está acontecendo ao nosso redor, a fim de auxiliar melhor, né? Necessidade da doutrinação agora. Alguém já fez essa pergunta, né? Por quê? Ismael, Tem que ter essa doutrinação. Fala aí, Tomás. sobre uma frase colocada aí alguns slides atrás, falando que a gente tem que analisar sempre a doutrinação que a gente faz, né, para a gente avançar um pouco mais. Tem Kardec fala lá no livro dos médiuns, lá no início dos médiuns, que ele fala o seguinte, que a reunião mediúnica ela nunca é igual uma após a outra. Ela sempre traz alguma coisa diferente. Então a gente tem que tomar cuidado para que porque isso não é uma receita de bolo, né? Não é porque eu tratei um espírito de uma maneira que os outros vão tratar da mesma maneira, né? A gente sempre tem que estar se atualizando e prestando atenção no que a gente está falando. É verdade. É verdade. E evidentemente que não é uma receita de bolo, a gente sempre comenta isso lá, né? Não existe uma reunião igual a outra, mas esse contato constante que a gente faz vai dando uma certa habilidade para a gente lidar com os assuntos que ainda estarão por vir, né? Sim, claro. A gente vai ganhando capacidade, desenvolvendo a capacidade para conversar. Assim na vida comum também, né? Uhum. Tem que ser um paralelo muito próximo, né? Então, essa necessidade de doutrinação, vocês eu acho que já devem ter ouvido alguém perguntando assim, por que tem necessidade desses espíritos virem, né, para a doutrinação? Será que no mundo espiritual eles não poderiam ser atendidos? Aí vamos ver como é que desenrola esse assunto aqui, né? Os espíritos ao desencarnarem carregam consigo suas virtudes e seus defeitos, continuando na vida espiritual a serem o que eram quando encarnados, pois que a morte não tem o condão de transformar a criatura naquilo que ela não é. A vida prossegue. Assim, a grande maioria dos homens, morrendo para a vida física, adentram o mundo espiritual marcados pelos seus vícios e condicionamentos materiais. As religiões tradicionais, cheias de fórmulas e de misticismo,
calcadas na intenção de assustar para converter, em vez de esclarecer para iluminar, iludem o espírito que não encontra no além aquilo que esperava. De vez em quando a gente dá de cara com alguém, né? Reclamando do pastor ou do padre, né? Que está tudo diferente do que eles estão vendo agora, né? As ideias falsas sobre o céu, inferno e as de repouso para esperar o julgamento final os decepcionam, está faltando essa ali, frente à realidade do mundo espiritual, fundamentada na existência da lei de causa e efeito. Egeu Antônio, diga alguma coisa. Fala, Gil. Hein, Gil? Deu um sinal aqui, parece que você queria falar? Ou não quer, né? Acho que ele se afastou. Ah, é? Ah, tá Não bom. sei, não sei, não sei. Bom, então vamos continuar aqui. Cada um se mostra tal como é, não havendo possibilidade de engodo, pela hipocrisia e pela falsa aparência. A pessoa no mundo espiritual é o que é, não tem como tentar enganar, né? A ressonância vibratória marcada no perispírito é traduzida pela sua aura, pela aura psíquica de cada um, que reflete a sua condição espiritual, e também o chamado peso específico, que se fundamenta na elevação dos pensamentos, sentimentos e atos da criatura. Daí, quando fala em peso específico aí, é vibracional, né? Então, como vocês sabem, tem aqueles círculos em volta do planeta, onde cada um de nós se localiza como moradas, né? Aquelas 7 camadas vibracionais, né? Então, nós estamos aqui numa camada bem inicial. Estamos engatinhando aí. Os que se encontram na posição de perturbação por falta de esclarecimento adequado, ou por renitência normal, ignorantes que são da lei do amor, necessitam ser orientados para que em si, modificando mentalmente, melhorem de situação espiritual. Tudo isso faz parte da necessidade da doutrinação. Por estar ainda cheio de condicionamentos materiais, repelem a ação mais direta dos orientadores desencarnados. Olha, vou repetir. Por estar ainda cheio de condicionamentos materiais, repelem a ação mais direta dos orientadores desencarnados, necessitando destaque um contato com os espíritos ainda mergulhados nos fluidos densos da matéria, ou seja, os encarnados, o que acontece no fenômeno mediúnico. Perceberam aí? Mesmo até no livro de André Luiz a gente percebe isso, né? Que anos e anos ele ficou lá sem perceber a visita da mãe, né? Ele não conseguia perceber a aproximação dela. Os desencarnados falam a eles, mas não os atingem. Porém, em contato com o médium, pelo fato das vibrações serem mais similares, há a possibilidade de entendimento. Daí concluímos que o diálogo colabora na modificação da forma de pensar e de agir aos espíritos, buscando sua melhora, ensinando-lhes o caminho do bem e do perdão, despertando-os para a necessidade da renovação espiritual, ajudando-os a descobrir o Evangelho de Jesus para sua inteira liberação. Aqui, como termina falando aqui, ajudando-os a descobrir o Evangelho de Jesus para sua inteira libertação. Aí, a gente tem que ter cuidado aqui, porque esse objetivo vai ser alcançado, talvez não na primeira ou no segundo contato, porque às vezes a necessidade do espírito é tão grande que se você for falar em Jesus para ele, a necessidade dele não vai abrir a porta para a gente entrar, não. E ele não vai aceitar. E se ele for de uma crença que não tem nada a ver com Jesus, aí piora mais ainda, né?
vai ficar muito mais difícil, né? De forma que o final vai ser esse: descobrir o Evangelho de Jesus para a sua inteira libertação. Mas, como diz lá a orientação, nós temos que ver qual a necessidade primeira do Espírito na hora da doutrinação para conseguir alcançar o êxito que a gente precisa. O Espírito chega pedindo água, a gente vai dizer assim: não, meu amigo, aqui não tem água não, tem o Evangelho de Jesus aqui. Ele não vai gostar da nossa conversa, né? Vai rechaçar. O que é que vocês acham dessa posição aí? Ô, Ismael, Está muito radical? Não, é perfeito. Não. Desculpa, Graça ia falar. não, mas pode falar, lindona, é a mesma coisa, pode falar. Que realmente essa questão está na página anterior, do condicionamento, é muito forte. Nós próprios, que já entendemos, já conhecemos a doutrina espírita, sabemos que nós temos muitos condicionamentos de outras vidas que nós não conseguimos deixar facilmente. Imagina um espírito que já não está envolvido, está envolvido inteiramente, ou quase inteiramente, com a matéria, para descondicionar. Vai ser muito difícil, a gente tem que ter muita paciência, como você falou. Muitas vezes você não vai conseguir nem numa primeira vez e numa segunda. É muita paciência, muita perseverança, muito amor, sem julgamento, porque nós temos essa mania de, às vezes, ficar julgando, sem julgamento, abrir as portas para ver se ele consegue enxergar a porta aberta e entrar, né? Tem que ser dessa forma mesmo. Porque, às vezes, nem o Evangelho de Jesus, como você mesmo disse, ele vai querer. Ele precisa de colo, ele precisa de afeto, precisa de amparo, de apoio. Mas se você botar alguma coisa que para ele, se ele é materialista e não gosta de ouvir falar em religião, se você falar alguma coisa que seja ligado à religião, ele também irá aceitar. Então, precisa de ter muita psicologia, muito carinho, muita paciência para poder conseguir chegar no coração dessa criatura. É verdade. Quem é o próximo? Posso falar também? Fala aí. Graça ia falar. Pode falar, minha linda, pode. Não, eu estava só lembrando que, na verdade, o atendente, né, ele tem que conquistar a confiança da pessoa. Isso me lembra que eu estava assistindo uma reunião hoje do pessoal falando sobre Chico, e das coisas não era uma reunião mediúnica, mas Bate-papo, mas Hã? um bate-papo. Não, é um bate-papo e falando assim, sobre o não julgar, né? Então, dizer que ele sempre ia na prisão visitar os presos, né? E dizer assim, o que os presos queriam? Queriam cigarro. Ele levava o cigarro para os presos, né? Aí o pessoal falou: Chico, quem acompanhava ele, você não está estimulando o vício, não? Ele falou: meu filho, nós não viemos aqui para julgar ninguém, nem para melhorar ninguém. Nós viemos aqui para dar alegria, para dar atenção, para visitar essas pessoas que estão assim. Quer dizer, então, eu acho que é a mesma forma. A gente não tem que julgar o espírito, nós temos mania, né? Como já aprendemos muita coisa na doutrina espírita, de achar que a gente tem que doutrinar, a palavra é essa, né? E, na verdade, nós não temos. Nós temos que ganhar a confiança para ajudá-lo, né? No segundo momento, o cigarro vai ficar esquecido, porque aquela pessoa que recebeu o cigarro vai ter uma certa simpatia com ele, né? Com o Chico. E depois ela abre as comportas para poder conversar sobre outras coisas. Com certeza. Acho que Ismael, tem alguém na minha frente ainda? Graça queria falar. Então deixa a Graça falar. Na verdade, eu queria só contar um fato que aconteceu comigo quando eu estava começando a fazer o trabalho de doutrinação, e que veio um espírito conversar, e ele era de uma era muito antiga, e eu passei um perrengue danado, porque eu falava na Virgem Maria, ele: quem é essa? Eu falava em Jesus: quem é esse? Se meu filho,
você não acredita em Deus? Deus, eu acredito no Deus da guerra. Olha para você ver né, da onde ele veio. E assim, eu era muito nova na doutrinação. Eu passei perrengue, tá? Todo mundo passa. Um dia, Quem não passou? a gente passa o perrengue. Quem Eu não acho que é passou ainda vai passar. Fala, Egeu. Existem alguns passos básicos no atendimento, né? O primeiro é acolher o espírito, né? É o acolhimento. Depois tem o de ouvir e identificar o que ele realmente está precisando, qual é a necessidade dele. E, após isso esclarecer e apoiar, procurar apoiá-lo, esclarecer e fazer o encaminhamento. São os passos mais básicos que tem para um atendimento, né? E esse de ouvir importa mais que você ouça do que você realmente fale. Fale o mínimo que puder falar, mas esse primeiro passo, que é o de acolher, esse de abraçar, de receber o espírito com carinho, com amor, que não adianta dizer da boca para fora, não, porque o coração revela e ele vai identificar se você está ou não está falando sinceramente, porque são energias, né? Nesse primeiro contato de acolher, é muito importante, porque você está recebendo um coração que está sofrido, Deus sabe lá quanto tempo. Então, ele precisa de carinho, como alguém falou aí, de colo. Ele precisa de um abraço, de um afago. Ele precisa disso. Na verdade, ele precisa mais disso do que de palavras. E deixar que ele coloque para fora, que ele fale o quanto ele puder falar. Depois, sim, que a gente haja do jeito que tem que agir, né? São os passos básicos, né? Então, vamos lá. Necessidade de doutrinação continua. Tem aqui um quadrinho, né? Dialogador esclarecedor. Assim, a doutrinação /diálogo com os espíritos encarnados é de grande importância para apressar ainda mais o progresso do mundo espiritual com resultados benéficos no mundo dos encarnados. Olha que interessante, né? Melhorando o mundo espiritual, o mundo material vai sofrer menos pressão, né? Isso eu acho de extrema importância, porque a reunião mediúnica eu sempre fiz esse comentário. Vou repetir. Que ela é um laboratório e a gente pensa, às vezes, que está fazendo esclarecimento para o espírito e nós estamos recebendo, às vezes, mais do que ele. É um laboratório de psicologia, na realidade. Nós recebemos muito mais, às vezes, do que estamos doando. Em termos de entendimento mesmo, de aprendizagem, né? É o lugar que a gente aprende mais doutrina espírita na reunião mediúnica. Exatamente. Ali é um lugar onde a gente aprende na realidade. Com certeza. Então, vamos lá. Concentração. Quem é que sabe concentrar aí? Concentração é o ato pelo qual fechamos as portas da mente ao exterior e ativamente procuramos atingir determinado objetivo. Muito importante no trabalho mediúnico, é ela que permite a formação da chamada corrente fluídica e a sustenta no decorrer da reunião. A corrente fluídica é a que sustenta no decorrer da reunião. Essa atitude, né, ajuda bastante, né? Para uma boa concentração constantemente, cultivar bons hábitos. Se a gente não cultiva bons hábitos, como é que a gente vai ter paz para poder fazer isso, né? Cultivar bons hábitos. Leituras e diversões sadias. Evitar leituras, filmes ou programas de televisão de teor negativo, isto é, fúteis, imorais, deprimentes. Procurar tudo que favoreça a elevação da mente, exercitar os bons sentimentos. Isso aí não é só no dia da reunião, não, né? Isso aí tem que ser uma prática constante, né? Constante, sempre. Isso aí é fundamental, né?
no dia da reunião, principalmente. Desde levantar pela manhã, usar a prece, ter em mente o trabalho espiritual de que irá participar mais tarde, e a importância desse compromisso. Evitar emoções violentas, é muito difícil, né? Mas evitar emoções violentas, atritos, contrariedades e discussões que levam à exaltação de ânimo, para tanto exercitar a paciência e a humildade. Fugir ao que pode levar à atenção, procurar manter o equilíbrio físico e espiritual. Tudo isso que está aqui é muito complicado, muito difícil de fazer, mas se a gente tiver na mente que nós estamos em reunião, que tem que se policiar, eu acho que a gente dá um avançozinho, não é? Não é por aí? O Hermínio Miranda tem lá no livro dele, Diversidade dos Carismas. Ele tem lá um item inteiro que ele fala sobre concentração. Inclusive, ele questiona certas colocações que se faz em relação à concentração, num sentido que ele passa, né? Até ele fala aqui, deixa eu até ler para você um pedacinho só. Não sei se eu estou te atrapalhando, se eu estou ajudando, se eu estou complicando, não sei. Segue, Leão. Nós estamos estudando, não estamos estudando? Então tá bom. Então, é por aí. É por aí. Ainda em conexão com o trabalho inicial do médium, convém discutir, embora sumariamente, o problema da concentração, o problema da chamada concentração entre aspas. São muitos os dirigentes de trabalhos mediúnicos que exigem... Onde é que eu estou aqui, rapaz? Eu estou perdido, mas perdido que segue tiroteio. Essa não está que exigem concentração de todos os participantes do grupo. O termo, contudo, é um tanto nebuloso no seu significado nesse contexto e, portanto, dúbio em suas implicações e consequências. Quando experimentei pessoalmente o fenômeno da regressão da memória, lá naquele livro A Memória e o Tempo, né? Aprendi que o trabalho de indução ficaria prejudicado ou arruinado de todo se exigisse dos sensitivos uma atitude de severa concentração. Em vez de qualquer esforço consciente destinado a obter a clássica concentração, o que se pedia era exatamente uma atitude de relaxamento e descontração, deixando que o fenômeno ocorresse naturalmente segundo sua própria dinâmica. Quanto mais o sensitivo se empenha em concentrar-se para observar a mecânica do processo e permanecer alerta para o que se passa com ele, mais difícil se torna alcançar a condição básica e indispensável para que as coisas aconteçam como desejado. Dificilmente o sensitivo terá condições de funcionar como agente dos fenômenos e instrumento deles ao mesmo tempo em que os observa como espectador. Eu acho que ele está falando aqui na concentração, no outro sentido, né? Que você médium. Coloca a pessoa... Está mais direcionado para o médium aí. Isso aí está mais direcionado para o médium. Mas eu estou aproveitando aí o termo, né? O sentido aí, para poder justamente... Porque ele fala na concentração, prontidão para ouvir. Basicamente direcionado para o doutrinador, dialogador. Eu sei, mas eu só estou trazendo esse dado aqui para poder justamente enriquecer mais e a gente separar esse tipo de concentração que se quer. Isso. Tem a concentração, que é no sentido de ficar atento, né? Você se concentra para poder relaxar, mas não concentrar. Porque o que é concentrar? É centrar o pensamento em algo, né? Aqui, quando a gente vê o texto aqui, a impressão que dá é o seguinte: quando a gente não se policia nesses itens aqui, provavelmente a gente vai para a reunião com a cabeça tumultuada, cheia de caraminhola, né? E aí, no caso que a mente está ocupada por essas dificuldades,
provavelmente a gente não vai ter possibilidade de conseguir uma intuição razoável para poder dirigir a palavra ao espírito que está comunicando, né? Procurar manter o equilíbrio físico e espiritual. Agora, o médium tem uma outra função. Mas foi muito bom. O título aí desse slide já diz: prontidão para ouvir. Ouvir. Exatamente. O outro é para concentrar no sentido de se deixar mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Uhum. Prestar atenção na reunião, no que está acontecendo, prestar atenção no que o espírito está falando, prestar atenção em tudo, sem perder a ação com a responsabilidade, né? E o que está se passando na tarefa. Essas preocupações do dia a dia. Certo. Às vezes eu fico concentrado na reunião, fazendo prece, aí, de repente, eu vejo um clarão tão grande que me desconcentra. Aí eu abro o olho, aí eu vejo que a sala está toda escura. É engraçado, né? Mas a gente tem que ficar sempre concentrado, porque a gente tem a oportunidade, né, de ser intuído pelos bons espíritos, né? Esse último parágrafo aqui também influencia muito nesse trabalho de concentração, né? Alimentar-se frugalmente para não sobrecarregar o físico, né? André Luiz fala assim, estômago cheio, cérebro inapto. Você tem uma experiência desse tipo, não tem? Hein? Você tem uma experiência nesse campo aí. Nem fala. Foi bom você falar isso. Uma vez, eu não sei se o Giseldo já estava na reunião mediúnica, nós viemos lá da casa do Zane. Você estava, Giseldo, não, né? Viemos da casa do Zane, a Gladys fez uma macarronada lá, gente, de arrepiar. Claro. Aí, Júlio, Wallace, Palhano, eu, Dalmi, e um monte de gente. Que fazia parte da reunião, enchemos a cara de macarronada. E está na hora da reunião, vamos embora. Aí nós, quando chegamos na reunião, estamos lá, sentamos, fazendo a prece, estamos esperando, né? Nada. E nada, e nada. E tome o tempo passando e nenhum médium recebia espírito nenhum, e não comunicava e tal, e lá para 40 minutos de silêncio, aí entra o Estevão, né? Entra o Estevão, com a gentileza de sempre, para explicar, olha, não teve condição de fazer reunião hoje não, porque nós estamos trabalhando para fazer a digestão, porque estamos patolados de alimentos. O tempo todo que nós estamos aqui, a equipe toda trabalhando para fazer digestão, para ajudar vocês. E não teve comunicação naquele dia. Ah, meu Deus, nunca mais vou comer vergonha. Vergonha, hein? Como você diz, Ismael, a gente dá muito trabalho para os espíritos, né? Imagine você, Jerusa, os espíritos lá assim, ó. Os espíritos nessa postura assim, meu Deus do céu, o que esse povo está fazendo? Egeu, Ismael, eu me lembro de uma vez, quando a gente estava voltando, o negócio do livro, né? Voltando de fora, com o Júlio, e era num sábado, dia da reunião de prece de afinização, né? Sim. Aí a gente parou numa lanchonete e comeu uns salgadinhos lá. Aí o Júlio falando assim, a Sheila está colocando umas coisinhas, né, umas energias no salgadinho, eu acho que é para a gente, né, ficar melhor para a reunião, né? Tá botando uma coisinha lá para a gente. Tá bom. Aí, daqui a pouquinho, entramos dentro do carro, o Júlio começou a rir. O que foi, Júlio? Hoje é sábado, dia de reunião, salgadinho tem carne
e ela estava botando remedinho para tirar o efeito da carne para a gente ir para a reunião. Quanto trabalho, né? Meu Deus do céu. Todo mundo comendo salgadinho com carne. Só Jesus na causa, como diz o outro. Não tomar bebida alcoólica nem fumar, eu acho que na casa que eu acho que não tem mais ninguém que fuma, mas nós já tivemos uma pessoa que participava da reunião mediúnica que fumava, né? Nossa, na hora da reunião, o cheiro exalava aquele de fumo, um negócio terrível, né? Exacerbava. Para uma boa concentração na hora da reunião, quanto ao físico. Quanto ao físico, hein? Estar higienizado e vestido com sobriedade. Roupas e calçados que não apertem. Sem perfumes fortes para não perturbar aos outros. Sentar-se em posição cômoda, sem contrair músculos. E respirar calmamente. O objetivo é facilitar o bem-estar físico. Nunca, porém, o desalinho de atitudes, o relaxamento das boas maneiras. Olha, até isso, né? Como é bom ouvir esses conselhos, né? Evitar mexer-se muito, bocejar ou fazer movimentos e ruídos que incomodam os demais participantes. Já tivemos problemas entre participantes por causa disso, hein? A pessoa ficava se movimentando muito, o outro médico estava na frente, foi reclamar, a pessoa não gostou, então causou aquele mal-estar, né? Mas está dizendo aqui, evitar mexer-se muito, bocejar ou fazer movimentos e ruídos que incomodem os demais participantes. Aí tem o Egeu deve lembrar quando o Roberto Mesquita fazia parte da nossa reunião mediúnica. Nossa Senhora, era muito difícil. Ele começava a raspar a garganta. O Joaci também, né? Fazia aqueles... Ressecava a garganta e ele ficava... Aí, nossa, tirava a concentração de todo mundo. Mas é isso aí. Quanto ao psíquico, abstrair-se dos estímulos exteriores. Sons, luz e movimentos. Serenizar o íntimo, esquecendo preocupações pessoais. Difícil, mas necessário, né? Sentir-se fraterno e solidário com os demais participantes. Olha só. Sentir-se fraterno e solidário com os demais participantes. Nenhuma animosidade entre os participantes deve estar presente na hora dessa reunião. E nem nunca, né? Mas principalmente na hora da reunião. Focalizar os objetivos da reunião. O que nós estamos fazendo ali? Para que nós estamos ali? Hã? Qual o objetivo a ser alcançado? Pensar na importância e responsabilidade do ato de voluntariamente ativar o intercâmbio mediúnico. Ninguém é obrigado a ir para a reunião mediúnica, mas se a pessoa vai, deve ter consciência de todos esses itens, né? Para diminuir a dificuldade que a gente possa causar aos dirigentes espirituais. Lembrar que o objetivo da sessão é aprender e servir, socorrer e socorrer-se dentro das leis divinas. É o que Chapur ainda há pouco estava lembrando, né? Isso aí é extremamente importante, esse último item aí. Né? Aprender e servir, socorrer e socorrer-se. Maravilhoso. Orar é buscar sintonia com os espíritos superiores. Tem mais? Formando a corrente. Eu não gosto muito dessa palavra, não, de formar corrente, mas vamos ver se a gente consegue entender, né? Com a concentração, pouco a pouco, se acalmam as inquietudes e agitações e passam a ser liberados fluidos e energias positivas que as mentes de encarnados e desencarnados em união trabalham
que conduzem num único sentido. Quando a conjugação atinge o nível necessário, estabelece essa ligação entre o céu e a terra num sublime fluxo de forças fluídicas. Essa é a formação da corrente. O intercâmbio mediúnico se faz, então, ensejando a encarnados e desencarnados o conforto e o esclarecimento, o despertar e a renovação, o dar e o receber. A gente, na verdade, recebe até muito mais. Esse processo de ligação espiritual é que popularmente se chama formar a corrente. Ela não depende de formas rituais, vestes especiais ou lugares determinados. Há determinadas instituições ainda muito assim direcionadas para a Umbanda, né, que eles costumam dar as mãos para formar a corrente, fechar o circuito, formar a corrente. E a gente sabe que o que está prevalecendo é a mente, né? São as ondas que nós emitimos, né? Às vezes a pessoa está de mão dada, mas o pensamento dela está focado em outras direções, em outros objetivos. Então, aquele dar as mãos ali não tem muito a ver com essa formação de corrente aí. Ismael, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala sobre uma espécie de corrente que é formada primeiro em cima da mesa, né? Ligando todos os médiuns. Claro que quando eles estão em sintonia, né? Mas aquela corrente, tipo uma coroa, né? Que vai passando por todos os médiuns. Espiritual, né? Uma corrente espiritual, obviamente. E do lado de fora também ligando as pessoas que trabalham e tudo formando, na realidade, um todo homogêneo. Obviamente que na missão que ele comenta, havia sempre um ou outro componente que não estava naquele dia disponível, pré-disponível para ajudar. Não é 100% o grupo homogêneo, sempre existe, né? Por isso que nós temos que estudar muito, ler muito e prestar muita atenção para que nós possamos ajudar os espíritos, não interferir, fazendo com que eles desgastem, usem energias que poderiam usar para ajudar os espíritos, usem essas energias para ajeitar nosso pensamento, para evitar que nossos pensamentos desequilibrados interfiram na reunião, né? Verdade. Mas isso aí, essa corrente aí que você está falando, está mais no sentido vibracional, de ondas, né, o Chapu? Era isso mesmo. Com certeza, porque é uma corrente vibratória, né? Os pensamentos entram em ressonância e formam um feixe, como o Dr. Bezerra fala lá, que juntos somos um feixe que fica mais forte. É nesse sentido. Essa corrente aí seria aquele feixe que o Dr. Bezerra fala. É uma corrente fluídica. Corrente fluídica, é verdade. Aí nós vamos ter que parar aqui, porque nós chegamos no horário, né? A gente continuar na próxima. Seria o item 2, ponto ao psíquico formando a corrente. Beleza. Então, a gente vai ficar por aqui. Vamos colocar a data de hoje aqui. Hoje é dia 12, né? Beleza. Tá ótimo. Ok, amigos. Voltamos aqui à nossa tabela de participantes. Tá fazendo frio aí, Júlio? Um pouco. Tá todo encapotado? Mas então, amigos, é isso aí. Hoje foi muito assim leitura, né, e pouco debate, né, mas tem slides que não dá muita chance, a gente tem que ler mesmo. Mas foi bom. É bom a gente trocar assim algumas confidências, né?
Estamos falando aí da macarronada, que atrapalhou a reunião. Não, não é só a macarronada, tem a feijoada também, tem outras coisas mais. Tudo é aprendizado, né? Claro. Claro. Beleza. Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui, na hora da nossa prece, não só lembrar, como sempre, né, dos companheiros que estão atravessando as dimensões da vida, mas nós temos hoje a nossa companheira Marisa, né, que está muito grave, né? Faz parte da casa lá da Praia do Canto. É Praia do Canto ou Praia do Suá? Não sei. Praia do Canto. Sociedade Praiana. Não, agora é Santa Santa Lúcia. Agora é Santa Lúcia. Agora está em Santa Lúcia. Tem a Yolanda, que hoje me passou ainda há pouco me passou coisa que eu não ia participar, que ela não estava se sentindo bem. E outros companheiros que vocês lembrarem aí mentalmente, né? Estou lembrando da Sueli Caldas Schubert, né, que desencarnou hoje. A Sueli desencarnou hoje, né? Ela está ainda lá em Minas? É, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Grande trabalhadora. Nossa. A bagagem dela não é pouca, não. Trabalhadora. Muito. Vai com a mala cheia. Médium, palestrante, viajava muito, participava de congresso. Vai passar perto, não. Tenho certeza. Meus amigos, nós agradecemos a presença de todos. Ficou alguma coisa para trás, na outra reunião, vocês, por favor, levantem, porque o objetivo não é correr com o que a gente está estudando, não. É tirar as dúvidas e aclarar para que a gente possa entender melhor a doutrina espírita, né? Tá bem? Ok. Jerusa, vocês que estão assim mais próximos aí da Marisa, estão em ligação quase que constante com elas aí, você podia fazer a prece para a gente, hein? Ah, sim. Faço, sim. Não só da Marisa, mas os outros companheiros que necessitam, né? Amado Mestre Jesus, agradecemos esses momentos de estudo, de união, que com certeza nos ajudará quando retornarmos, Senhor, às reuniões presenciais. Agradecemos a presença dos amigos espirituais junto a cada um de nós, a oportunidade, Senhor, do conhecimento da doutrina espírita e de podermos cada vez mais entender melhor tudo que nos ensinaste, tudo que temos para aprender ainda. Neste momento, Senhor, nós pedimos para os nossos lares, para cada um de nós, para os nossos lares, os nossos familiares, mas em especial hoje, para os nossos companheiros que estão precisando de energias para o corpo físico, mas principalmente, Senhor, de vibrações positivas para a mente, para o psiquismo. Queremos dirigir as nossas energias para a nossa companheira Marisa, Senhor, companheira querida, médium, companheira de tantos anos, de tantas vidas. Que ela seja preparada para tudo que for da tua vontade, Senhor. Que os seus familiares também sejam fortalecidos na fé e na resignação, para acompanharem o que ela está passando, Senhor, de acordo com o seu merecimento e com a tua vontade, Mestre amado. Pedimos para a Yolanda, pedimos para a nossa companheira Sueli Caldas Schubert e todos os outros, Senhor. E agradecemos mais uma vez, pedindo que ilumine os nossos corações e nos envolva em teu amor.
Que assim seja. Que assim seja.